Olá, começando o Diálogo Jovem Pan, uma conversa franca com pessoas que fazem parte da história do Brasil. Nessa edição, o nosso assunto, o setor imobiliário e o crescimento da cidade. O Plano Diretor de São Paulo volta a ser discutido pela Câmara Municipal e a atualização é fundamental para o crescimento da cidade. O potencial construtivo, a revitalização do centro e o mercado imobiliário estão em debate no Legislativo. A pandemia causou mudanças no setor corporativo e diminuiu a ocupação dos prédios comerciais. O futuro da cidade e o crescimento são destaque no Diálogo Jovem Pan. O nosso convidado é o vice-presidente do Secov aqui de São Paulo, Sindicato da Habitação, Cláudio Bernardes. Doutor Cláudio, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui conosco na programação da Jovem Pan. O senhor é sempre bem-vindo. Como vai? Muito bem, Tiago, muito obrigado. Um prazer falar com você, com os ouvintes da Jovem Pan e com aqueles que nos assistem pela Jovem Pan TV. Bom, doutor, é claro que a nossa programação aqui é nacional, mas a gente vai falar especificamente sobre São Paulo, mas os exemplos de São Paulo podem ser muito bem replicados para outras cidades do Brasil. E a Câmara Municipal de São Paulo, nos últimos dias, acabou retomando a discussão sobre o plano diretor aqui da capital paulista. É um conjunto de normas, o senhor sabe muito bem, para orientar o crescimento da cidade de São Paulo. E eu pergunto, fazia muito tempo que a Câmara não retomava essa discussão. Qual que é o peso e a necessidade de uma cidade como São Paulo ter essa disciplina na hora do crescimento, principalmente, doutor? Olha, Tiago, realmente o plano diretor, como você falou, é um instrumento que direciona o desenvolvimento e o crescimento da cidade. As cidades, que são organismos vivos, né, complexos, portanto estão em constante mutação, daí a importância de você rever periodicamente essas diretrizes que foram colocadas para a cidade. O plano diretor, o último, foi aprovado em 2014, ele previa uma revisão em 2020, a gente teve problemas com pandemia, se acabou atrasando um pouco esse processo, mas ela deve ser feita agora. E deve ser feita com dois tipos de olhar. Um olhar para o que está acontecendo na cidade, para o que aconteceu, como os instrumentos que foram previstos se desenrolaram ao longo desse tempo, e os ajustes, então, que têm que ser feitos, né, para que a gente ajuste a operação e funcionamento das diretrizes que foram propostas e para que, eventualmente, a gente se vislumbrar outros modelos de desenvolvimento que são necessários nesse momento em função do que está acontecendo, da dinâmica da cidade, a gente possa fazer esses ajustes também. Doutor, o senhor trabalhando e atendendo o Secov há muitos anos, sabe que a gente fala muito sobre crescimento desordenado da cidade de São Paulo, ocupação de áreas de mananciais, por exemplo, mas não é só em áreas mais afastadas do centro que nós temos problemas. É uma cidade com muitos problemas, né? A gente sempre destaca aqui na Jovem Pan o crescimento desordenado, muitos prédios surgindo ao mesmo tempo, a cidade muitas vezes não dá conta de toda a demanda, o trânsito. Em relação ao plano diretor, o que o senhor acha mais urgente nesse momento? O que o senhor destaca em relação a exemplos do que o plano diretor ajuda nesse crescimento ordenado? Olha, Tiago, você tocou numa questão muito importante, o crescimento desordenado, né? E a gente sofre, obviamente, com essas questões, não só aqui em São Paulo, em muitas cidades, porque a gente falha, às vezes, em ordenar adequadamente esse crescimento. Hoje, em São Paulo, se optou, né, no plano diretor, por um modelo de desenvolvimento que foi chamado adensamento ao longo dos eixos de transporte. E esse modelo de desenvolvimento, ele é correto do ponto de vista urbanístico, porque é importante que você potencialize a infraestrutura instalada, principalmente no que diz respeito à mobilidade, né? Então, esse desenvolvimento ao longo dos eixos de transporte é importante, então destacaria esse como um aspecto importante. E outro aspecto importante é você fazer inclusão social na cidade. Quer dizer, a inclusão social, principalmente da democratização da melhor infraestrutura que a gente tem, porque São Paulo é uma cidade muito grande. Um trecho importante da cidade tem uma boa infraestrutura e um trecho muito significativo da cidade tem uma infraestrutura muito ruim. As pessoas sofrem muito que moram nessas regiões sem infraestrutura. Então, eu acho que esses dois aspectos, me parece, nesse momento, são pontos principais para a gente focar nossa atenção no momento de revisão.
Agora, doutor, em relação ao interesse de construtoras, de empresas, como que é possível fazer um plano diretor que atenda a toda a população? É um desafio ou praticamente impossível ou muito difícil? A gente sabe que começam as audiências públicas na Câmara Municipal. Claro, os vereadores também atendem aos interesses dessas empresas, mas como que é possível buscar sempre meios termos para que as construtoras consigam também construir os novos empreendimentos, mas que isso seja salutar para a cidade? Tiago, essa colocação que você faz aí é muito importante, me dá a oportunidade de colocar uma questão bem relevante nesse momento da discussão. Nesse momento do plano diretor, o que a gente está discutindo não é o interesse da construtora, o interesse da empresa, nós estamos discutindo o interesse da cidade, nós estamos discutindo o interesse da população. O que é melhor para a cidade, o que é melhor para a população. E nesse contexto, como o setor imobiliário pode contribuir para ajudar no desenvolvimento da cidade. Então, eu acho que nesse momento e sempre que a gente faz um planejamento para uma cidade, a gente tem que usar várias ferramentas. O mercado imobiliário é um instrumento que tem que ser usado para decodificar e viabilizar as ideias de desenvolvimento da cidade. Então, o mercado imobiliário, ele tem uma função social que é importante, que é o seguinte, é você equilibrar oferta e demanda no mercado. Então, o mercado está sempre atento para poder entender o que o mercado está demandando nesse momento. Quando a gente fala mercado, são as pessoas que moram na cidade, as pessoas que precisam de habitação, as pessoas que precisam de espaço para trabalhar, né? Escritórios ou lojas, e o mercado tenta atender essa demanda. Só que ele precisa atender essa demanda dentro das regras que são estabelecidas para o desenvolvimento da cidade, o que é muito lógico. Então, o que a gente tem que procurar estruturar e procurar o equilíbrio é justamente com isso, quer dizer, o que a cidade precisa, como a gente coloca o que a cidade precisa dentro desse tecido urbano, de uma forma equilibrada, e aí a gente chama o setor imobiliário para dizer, olha, setor imobiliário, a cidade precisa crescer desta forma, esta é a demanda, e nós queremos que isso seja feito desta maneira. O mercado segue a regra. Agora, o mercado também não pode se omitir nesse momento, pela experiência que tem na produção da cidade, de trazer à mesa suas informações, os seus desejos, do ponto de vista de o que é melhor para a cidade, e trazer a sua bagagem de conhecimento do que é esta demanda do mercado e como ela pode ser atendida. O que acontece é quando você faz uma regra que se dissocia muito do modelo de demanda da cidade, você começa a criar distorções no processo de desenvolvimento. E essas distorções ocorrem porque o mercado, às vezes mal interpretado e às vezes condenado de forma injusta, está seguindo as regras que foram estabelecidas. Então, esse é o momento da gente entender o que a cidade precisa, como isso deve ser feito da melhor forma possível para que o mercado possa ajudar a cidade como um instrumento que é de viabilização do desenvolvimento. Claro. Doutor Cláudio, o senhor é vice-presidente do Secov, já comandou o Secov outras vezes, e a gente sempre se falou aqui da preocupação social, da questão do crescimento da cidade, né, em relação ao próprio plano diretor, que o plano deve estar preocupado com a questão social. E nos últimos anos a gente vê aqui em São Paulo o excesso de lançamentos de imóveis muito pequenos em áreas nobres, em áreas próximas a metrô, até mesmo no centro de São Paulo, para se ajudar a recuperar o centro. Mas aí vem aquela questão, num apartamento muito pequeno só cabe uma pessoa, ou só cabem duas no máximo, né? Como que é possível conciliar o interesse do setor imobiliário com esses lançamentos, mas também atendendo a famílias que precisam de moradia, um empreendimento que possa servir mais gente? Eu volto a falar, Tiago. Nesse momento, o setor imobiliário ele está tentando atender uma demanda que existe, porque todos esses apartamentos que estão sendo construídos, eles estão sendo adquiridos porque tem uma demanda para isso, né? Então, a forma como isso está acontecendo
pode e deve sofrer um ajuste, mas o mercado está atendendo uma demanda. O que você está colocando é o seguinte, olha, o mercado está atendendo uma demanda para determinado público que está necessitando de unidades, mas tem um outro público que tem uma renda um pouco menor, que também necessita de unidades, e esse público com uma renda um pouco menor também quer morar numa região da cidade que tem melhor infraestrutura. Ele não quer ser mandado para a periferia da cidade onde a infraestrutura é muito menor. Então, o que você perguntou é como a gente faz esse equacionamento, quer dizer, o mercado está atendendo uma demanda que existe, né? O mercado não está construindo prédios para ficarem vazios, ele está construindo prédios porque as pessoas estão comprando, precisam e querem morar naqueles lugares. Tem demanda para esse tipo de unidade, embora, repito, precisa de ajuste. Agora, o desafio é o seguinte, como que a gente consegue trazer para a região que tem melhor infraestrutura as pessoas de renda mais baixa, que é isso que você está falando? Né? O mercado ele tem procurado, na medida do possível, dentro do regramento possível, considerando as condições de contorno econômicas que existem, renda das pessoas, taxas de juros, etc., produzir, na medida do possível, habitações para as pessoas de mais baixa renda. Se você pegar os próprios números da prefeitura no monitoramento do plano diretor, nas áreas fora de ZEIS, né, que são as zonas de especial interesse social, mais de 90% da produção nessas áreas foi feita pela iniciativa privada. E dentro dessas zonas de interesse social, mais de 70% foi feito pela iniciativa privada. Então, a iniciativa privada está tentando fazer isso, mas nós precisamos melhorar muito, por quê? Porque nós precisamos trazer essas pessoas de renda mais baixa para as áreas mais centrais. E como que a gente faz isso? Se você pensar, aí aqui os nossos ouvintes vão entender isso com uma certa facilidade. No preço do apartamento, de uma unidade, você tem dois componentes principais. Um é o preço do terreno, o outro é o preço da construção. Uma empresa construtora, uma empresa incorporadora, ela pode construir um apartamento no centro, ou em Moema, por exemplo, ou no extremo oeste da cidade ou no extremo leste. O custo da construção da mesma unidade, em termos de padrão, é igual, ou em Moema ou no extremo leste. O que muda é o preço do terreno. Então, se a gente conseguir aumentar a oferta de terreno nas áreas mais centrais, quando se aumenta a oferta, cai o preço. Se cai o preço do terreno, somado com o custo da construção, você vai ter o preço de uma unidade menor. E aí sim você consegue oferecer unidades em locais melhores para as pessoas que têm renda mais baixa. Então significa que você precisa aumentar a oferta de terreno nas regiões que têm mais infraestrutura. Aí nós temos um problema, porque esses terrenos são escassos, onde tem mais infraestrutura. Como que a gente aumenta a oferta de terreno nos locais que têm mais infraestrutura? A gente precisa aumentar o uso potencial desses terrenos. Então, talvez aí esteja a solução para a gente oferecer habitações de mais baixa renda para as pessoas que precisam nos locais que têm melhor infraestrutura, e dessa forma a gente vai poder democratizar melhor a infraestrutura da cidade. Bom, doutor, o senhor fala na região central, agora a gente aqui na nossa conversa pode começar a falar sobre a forma como se revitaliza um centro como o centro de São Paulo. E eu me lembro muito bem de um levantamento que a própria prefeitura e o metrô apresentaram, dizendo que apenas 3% das pessoas que trabalham no centro moram no centro. É uma porcentagem muito baixa, não sei se esse índice já mudou, se o senhor tem algum índice mais novo, mas de qualquer forma é o seguinte, isso mostra que as pessoas que trabalham no centro, porque há uma força muito grande de trabalho no centro, as pessoas têm que se deslocar, e deslocamento a gente sabe, muita gente vem de muito longe, às vezes demora 2 ou 3 horas num trânsito, pegando ônibus. De que forma é possível conciliar o trabalho com a moradia do centro? Então, Tiago, essa é uma questão bem importante, né, para a cidade de São Paulo. Como outras cidades do mundo que tiveram seus centros degradados e depois conseguiram revitalizá-lo. E quando a gente fala em revitalizar o centro, né, a própria palavra traz o sentido de levar vida, né? E levar vida significa pessoas morarem lá, né?
Com isso, a gente otimiza esse processo de deslocamento, né? A gente tem bastante emprego, precisa de bastante habitação. Agora, para as pessoas morarem no centro, você precisa, e portanto fazer essa revitalização do centro, você precisa de algumas condições específicas. Então, a gente tem planos para a revitalização do centro, né? O Pio Central, que foi aprovado, traz uma série de diretrizes, embora não seja um plano integrado como eu gostaria que fosse, mas ele tem algumas diretrizes que necessitam de, vamos dizer assim, detalhamento, regras complementares, estudos complementares, mas de alguma forma uma diretriz. Então, mas preliminarmente, em qualquer modelo de revitalização do centro, existem algumas questões preliminares que precisam ser atacadas. E aí a gente precisa, como sociedade, entender que isso tem que ser feito de uma forma bastante objetiva e eficiente. Então, primeira coisa que a gente tem que fazer é cuidar da questão dos moradores de rua. Você não vai conseguir revitalizar uma área da forma como nós estamos hoje lá no centro, com as pessoas morando em barracas em todo canto. Resolver o problema da criminalidade, a questão do tráfico, a questão da Cracolândia, né? Então, essas são questões básicas que a gente tem que resolver. E também uma outra questão muito importante é a revitalização dos espaços públicos, mas dentro de um projeto global estratégico bem estruturado, né? Essas intervenções pontuais, esporádicas, espasmódicas que acontecem às vezes no centro, sem uma conexão com um projeto global, acabam se perdendo no tempo. Quantas vezes nós já vimos intervenções, o próprio Vale do Anhangabaú, né? Há anos atrás ele sofreu uma revitalização, agora sofreu outra, aí você tem uma intervenção pontual em algum trecho da cidade, mas isso está desconectado desse projeto e a gente acaba não conseguindo fazer a revitalização, muitas vezes desperdiçando esforços e recursos. Então, está no momento da gente entender, conscientizar a população toda do que deve ser feito, chegar a um consenso de como a gente faz isso, traçar essas ações preliminares com seriedade. Não é uma questão fácil. Quando você fala assim, eliminar morador de rua, eu sei que o prefeito de São Paulo está empenhado nessa questão, não é simples, mas nós precisamos, como sociedade, nos unirmos dentro de um projeto que a gente entenda possível para mitigar da melhor forma possível esse problema que é muito sério. E aí caminhar nas outras questões preliminares, como eu falei, criminalidade, etc. Não é possível, a gente tem que ter, eu estou falando no centro, mas a gente tem que falar, agora eu vou ampliar para o país, né? A gente tinha que ter no país e no centro principalmente, que talvez seja mais fácil a gente ter um piloto lá, tolerância zero em crimes com violência à pessoa. Não dá para a gente conviver com esse medo da pessoa estar num espaço público, estar na rua, estar andando. Enquanto a gente tiver isso, como a pessoa vai morar lá? Quer dizer, depois das 8 horas da noite, a pessoa tem medo de estar na rua, né? Então, eu acho que tem uma série de ações importantes para tratar com segurança pública, mas a nossa legislação penal tem que ser alterada também. Não dá para conviver, tem que ter tolerância zero com esses crimes com violência à pessoa. Não podemos tolerar violência à pessoa de forma nenhuma. A minha sugestão, até eu já falei algumas vezes, em crimes, quando se trata de crime com violência à pessoa, não pode ter progressão de regime. Progressão de regime nenhuma. Quer dizer, porque o que acontece? O cara vai, te rouba, te assalta, te derruba, te machuca, te fere e vai preso daqui o mês e o cara está na rua porque teve uma progressão de regime. Então, eu acho que essas questões estruturais têm que ser resolvidas preliminarmente. Estamos aqui com o Cláudio Bernardes, que é vice-presidente do Secov de São Paulo. Doutor Cláudio, o senhor já falou bastante agora sobre o centro, e nós temos a possibilidade do governo de São Paulo transferir a sede administrativa para a região central, que o governador Tarcísio, pelo menos, está pretendendo, já começou a fazer um estudo em relação a isso. Isso é paliativo ou isso efetivamente ajuda? Você trazer um efetivo, já há na Rua Boa Vista um bom efetivo de pessoas ligadas às secretarias trabalhando no centro de São Paulo, mas também é o que o senhor falou, não dá para você fazer um horário das 8 às 5 horas da tarde e aí todo mundo vai embora e acaba deixando o centro vazio, né?
Tiago, vamos supor, esse reforço do governo do Estado na revitalização do centro, eu acho super bem-vindo, super importante, mas eu acho que ele tem que se integrar nesse plano global, né? Eu acho assim que é uma ajuda muito boa para a revitalização, o governo do Estado está empenhado nisso, tentar levar para lá toda a administração pública estadual, então é assim, um reforço muito bom, não só de investimento financeiro, mas de pensamento, de pessoas que têm capacidade de ajudar do ponto de vista conceitual e até trabalho, mas eu acho que tem que se incorporar dentro de um projeto maior, que eu acho que sem dúvida nenhuma é a solução para a gente tentar caminhar na direção da revitalização do centro de uma forma eficiente. Doutor, falando um pouquinho sobre o mercado, né? O mercado imobiliário. A gente teve a pandemia, muita gente acabou migrando para casas maiores, muita gente saiu de São Paulo, foi morar em áreas mais afastadas, também aproveitando a possibilidade do trabalho em home office. E agora, qual é esse momento do mercado imobiliário? A gente vê em São Paulo muitos lançamentos, muitas obras em andamento. O senhor acha que vai ser um ano positivo para o setor? Olha, Tiago, essa questão da pandemia, ela trouxe uma série de reflexões, acho que para todo mundo, né? Algumas atitudes que as pessoas tomaram em função da pandemia podem ser mais duradouras, outras serão e foram passageiras, mas na verdade ficou em todo mundo alguma coisa dessa pandemia, né? Então, assim, do ponto de vista, nós tivemos do ponto de vista, por exemplo, de retorno financeiro para as aplicações que estavam, das pessoas que tinham recurso aplicado, a taxa de juro caiu, né, num momento, o retorno das aplicações financeiras começaram a ser bem baixos, as pessoas viram que estavam morando às vezes num local inadequado ou com espaço que não era tão bom, sentiram aquela dificuldade, né, quando a pessoa tem que ficar em casa 1 mês, 2 meses, 3 meses, começa a prestar mais atenção. Então houve sim um movimento em função de todos esses fatores, né, inclusive da questão da alternativa de investimento, houve sim uma procura maior por imóveis, né, imóveis de todos os tipos, e houve então um aquecimento muito grande do setor imobiliário, né? E ele veio para 2021, 2022, e em 2023 ele deve seguir com esse aquecimento, né? Deve flutuar um pouco, né? Não acredito que a flutuação seja muito grande, mas esse aquecimento deve continuar, o mercado deve operar. Essas construções que estão sendo levantadas, obviamente são lançamentos foram feitos há 2 anos atrás, 1 ano atrás, e os lançamentos, eles talvez percam um pouco a força nesse momento, né? Mas assim, o volume de transações de lançamentos nos últimos 3 anos, eles foram, para você ter uma ideia, em torno de o dobro da média do que vinha acontecendo em anos anteriores. Então, eu acredito que isso vai, em 2023, deve se manter mais ou menos, depois esse ritmo vai começar, eu acredito, voltar à média de mercado que aconteceu aí nos últimos 10, 20 anos. Mas, efetivamente, nós estamos passando por um momento onde houve uma demanda muito forte por novos imóveis e o mercado, logicamente, se preparou para atender essa demanda dentro aí do regramento que existe na legislação urbanística, como eu falei. Claro. Doutor Cláudio, o governo federal, o novo governo, fala em retomar as obras do Minha Casa Minha Vida e também há toda expectativa em relação a créditos. A gente vem discutindo juros, alta taxa da Selic, a consequência que isso tem para o crédito no Brasil. Não há uma ligação tão direta assim, mas há. A gente sabe que os bancos públicos oferecem taxas bem mais baixas na comparação com os bancos privados. Em relação a todo esse cenário ajuda de que forma o mercado imobiliário? Olha, eu acho que o governo, pelo menos o que o governo tem demonstrado um interesse muito grande em fazer uma reavaliação
antigo Casa Verde e Amarela, que volta a ser Minha Casa Minha Vida, no sentido de tentar viabilizar o maior número possível de empreendimentos. Obviamente a demanda é bastante alta, né? Nós devemos estar aí em torno aí de 6, 7 milhões de déficit de unidades em déficit habitacional, quer dizer, nós temos uma demanda muito forte no país todo. Essa demanda tem uma concentração forte na região sudeste, né? E aqui em São Paulo, nas regiões metropolitanas, é onde está concentrada essa demanda maior. E, obviamente, será muito importante uma injeção de recursos e uma injeção reestruturada no programa Minha Casa Minha Vida para possibilitar que mais unidades sejam produzidas em menor tempo. Obviamente, a questão da taxa de juros ela é importante, né? Embora a taxa de juros nesse momento um pouco alta, essa discussão aí, eu acho que o Banco Central realmente tem que ter essa autonomia, porque a taxa de juros é o instrumento que o Banco Central tem para controlar a inflação, e nós estamos percebendo que se não tomar cuidado, essa inflação sai do controle. Isso é muito ruim para todo mundo. Então, força aí para o pessoal do Banco Central. O efeito colateral disso, como você falou, é que isso dificulta também os financiamentos, torna mais caro o financiamento. Quando você torna mais caro o financiamento, você acaba excluindo parcela significativa das pessoas que podem comprar, quer dizer, um ponto percentual na taxa de juros tira muita gente do mercado de determinada faixa. Mas no mercado imobiliário a gente tem a vantagem de ter um juro relativamente controlado em função dos recursos do SBPE, da caderneta de poupança, e os recursos do fundo de garantia. Então, embora a taxa de juros tenha essa elevação, a gente tem essa âncora que nos ajuda, principalmente nas unidades para pessoas com menor renda, ter aí uma taxa de juros controlada. E se o programa for bem estruturado e incentivado, o mercado obviamente tem condição de responder e produzir unidades para essa população aí na quantidade necessária. Doutor, a gente vai entrando na reta final da nossa conversa, mas temos alguns minutinhos ainda, e eu tenho uma dúvida em relação ao mercado corporativo. A gente acompanhou a situação da pandemia, né? Muitos escritórios acabaram devolvendo áreas comerciais. Por exemplo, aqui na Faria Lima, se uma empresa tinha 3 andares, agora tem só 1 andar, porque muita gente continua com home office. E a gente vê muitos escritórios ainda vazios, prédios vazios. Aqui na região central, a gente tem muitos prédios vazios, aqui na região da Paulista também. Eu pergunto, esse mercado sofreu mais com a pandemia e o que é possível esperar? Porque muita gente diz, especialistas em mercado de trabalho, dizem que esse mercado não vai ser retomado tão cedo, porque muita gente ainda vai ficar trabalhando de forma remota, vai haver o rodízio híbrido, né? Que muita gente ainda está inserida. Tiago, realmente talvez o mercado de escritórios, o mercado corporativo, seja onde a pandemia tenha deixado a sua herança de forma mais significativa, né? Obviamente, as previsões que se faziam que iam acabar os escritórios, né, iam acabar, o trabalho presencial estava fadado a terminar, obviamente isso estava equivocado, né, e o que a gente sente é que uma mudança realmente haverá, né? É claro que durante esse período se desenvolveram mecanismos de reuniões, de trabalho remoto que não existiam, foram aperfeiçoados e cada vez mais, e as pessoas compreenderam que realmente certos momentos, certos tipos de reunião não tem necessidade nenhuma de você sair da sua casa, do seu escritório, perder 45 minutos no trânsito, fazer uma reunião de 20 minutos e perder mais 45 minutos para voltar. Então, tem algumas reuniões em que essa conexão remota ela é muito mais eficiente. Então, haverá diferenças. O que se pretende, o que se prevê, na verdade, e algumas pesquisas no mundo têm mostrado o seguinte: o que vai prevalecer a médio prazo é o trabalho híbrido, né? Então, as pesquisas que têm sido feitas apontam para os números mais ou menos na seguinte ordem: cerca de 20% será totalmente remoto, cerca de 25% a 30%, um pouco mais, quase 40%, será totalmente presencial, e o resto híbrido, entre 1, 2 e 3 vezes por semana.
Se isso realmente ocorrer, obviamente esses percentuais vão flutuar de país para país, de economia para economia, mas vai haver essa nova distribuição do modelo entre permanente, totalmente remoto e híbrido. E isso, sem dúvida nenhuma, afeta a produção e o uso das unidades corporativas e comerciais. Então, isso vai ter uma certa flutuação. Tem, como você falou, escritórios que tinham 3 andares, voltaram para 1, mas esse escritório, talvez, na hora que ele se estruturar e continuar a operar, ele vai ver que não precisa 3, mas 1 também é pouco, talvez ele precise de 1,5 ou quase 2. Então, vai haver uma acomodação nos próximos 2 anos. Talvez a necessidade de produção de novas unidades corporativas tenha um decréscimo, mas a médio prazo o mercado, eu acho, se estabiliza e nós teremos um novo patamar de crescimento para esse mercado corporativo, que talvez seja um pouco inferior do que a gente era, mas sem dúvida continuará crescendo. E uma última pergunta para prestar serviço para os nossos ouvintes espectadores: a expectativa do Secov para preços dos imóveis. O senhor acha que haverá uma estabilidade, até mesmo um aumento ou uma queda? O que é possível projetar para esse ano? Olha, Tiago, os preços têm vindo num crescendo, vem subindo nos últimos anos, né? A gente gostaria muito que houvesse uma estabilidade nesses preços, estamos trabalhando para isso. Mas não depende da gente a precificação dos imóveis, ela depende de toda essa ambiência de custos que a gente tem que se estruturar e viver para poder produzir. Então, a expectativa nossa é que haja essa estabilidade de preços. Mas a gente tem que ter cuidado com isso, e estamos vendo, por exemplo, vou te dar um exemplo, no plano diretor agora, na proposta de revisão, está se aumentando o custo da outorga onerosa, né, para o que está produzido na área com melhor infraestrutura, onde a gente deveria incentivar a ocupação, né? Então, se você tiver fatores externos que contribuam muito para aumentar o preço, taxa de juros mais altas, inflação, aumento dos custos de produção, principalmente com relação ao outorga onerosa, o próprio plano diretor, que numa penada pode aumentar até 10% o preço do imóvel. Então, eu acho que é aí que pode mudar. Mas a nossa expectativa é que haja uma estabilidade se não houver sobressaltos na economia. Doutor Cláudio, mais uma vez, muito obrigado pela atenção, pela gentileza com os nossos ouvintes espectadores. Um grande abraço, até a próxima, bom trabalho. Muito obrigado, um grande abraço para você, para os ouvintes e para os telespectadores da Jovem Pan TV. Bom, nós conversamos aqui no nosso Diálogo Jovem Pan com o Dr. Cláudio Bernardes, que é vice-presidente do Secov, o Sindicato da Habitação aqui de São Paulo. A você, ouvinte, espectador, como sempre, muito obrigado pela sua audiência e continue conosco. Até a próxima. Realização Jovem Pan News.